inicializar o computador já com ele conectado, aí ele reconhece e funciona, né? Tá. Indira, você pode continuar que a reunião já está sendo gravada. Tá ótimo. Aos 30 dias do mês de setembro de 2021, às 14 horas, por meio do aplicativo Google Meet e também com alguns membros presencialmente na Prefeitura Municipal, sendo então em formato híbrido, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Francisco Morato. Estiveram presentes os conselheiros, Sr. João Matias Santos, presidente do Conselho, Sra. Ivanete Maria de Silva de Oliveira Costa, Sra. Mara Salustiano Oliveira Bispo, Sr. Williams Pereira da Silva, Sra. Indira Pérez de Aragão Silva, Sra. Josefa Pérez, Sr. Tom Miller de Queiroz, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Rosali Teixeira de Jesus, da Coordenadoria do Meio Ambiente, Sr. Nilson Serasa Ferreira, também da Coordenadoria de Meio Ambiente, Sr. Cláudio Ferreira dos Santos, da Companhia de Saneamento Básico Sabesp. O presidente do Conselho, Sr. João Matias Santos, iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes e deu abertura à pauta. Primeiro, leitura e ratificação do regimento interno do Conselho, conforme os itens apontados pelo Departamento Jurídico Municipal e pela Coordenadoria do Meio Ambiente, sendo: composição da diretoria executiva, artigo 5º, parágrafo 4º, não havendo candidatos a secretários, o presidente poderá requisitar à Secretaria Municipal de Obras 1 ou 2 funcionários aptos para o apoio. Foi decidido por unanimidade que o parágrafo 4º do artigo 5 passa a vigorar com a seguinte redação: não havendo candidatos a secretários, os mesmos deverão ser escolhidos, respectivamente, pelo presidente eleito e vice-presidente, dentre os membros do Conselho, sendo um secretário membro do Poder Público e um representante da sociedade civil. Competências e obrigações. Artigo 13, parágrafo 10. Item 10. Apreciar e emitir pareceres sobre estudos de impacto ambiental e seus respectivos relatórios de impacto sobre o meio ambiente, por solicitação dos órgãos municipais ou do plenário, mediante requerimento de 1/4 de seus membros, e opinar sobre qualquer matéria concernente às questões ambientais dentro do território municipal e acionar, quando necessário, os órgãos federais e estaduais para a implantação das medidas pertinentes à proteção ambiental local. Item inconsistente com a Lei Municipal 2446 de 2010, não sendo prevista tal atividade dentro das competências do Conselho. Passou a vigorar com a redação dada pelo inciso 10 da Lei Municipal 2446/2010, opinar sobre qualquer matéria concernente às questões ambientais dentro do território municipal e acionar, quando necessário, os organismos federais e estaduais para a implantação das medidas pertinentes à proteção ambiental local. Artigo 13, item 14. Opinar sobre a instalação ou ampliação de indústrias nas zonas de uso industrial saturadas ou em vias de saturação. Item mantido na íntegra. Artigo 13, item 15. Sugerir vetos a projetos inconvenientes ou nocivos à qualidade de vida municipal. Item mantido na íntegra. Item 5, artigo 13, item 16. Cumprir e fazer cumprir as leis, normas e diretrizes municipais, estaduais e federais de proteção ambiental. Texto alterado para cobrar o cumprimento das leis, normas e diretrizes municipais, estaduais e federais. Artigo 13, item 21.
decidir em grau de recurso sobre multa e outras penalidades disciplinares ou compensatórias pelo não cumprimento da legislação e das medidas necessárias à preservação, conservação e correção da degradação e poluição ambientais, inclusive decidindo sobre recusa e cassação de licenciamento ambiental. Item de acordo com a Lei Municipal 2446 de 2010. Porém, foi apontado pela Coordenadoria do Meio Ambiente que, no momento, a Prefeitura não conta com corpo técnico e convênios necessários para a emissão de licenciamento ambiental, não havendo outros itens a ser revistos no regimento interno. Seguimos para a próxima demanda da pauta. Observado pelo presidente, as respostas a qualquer interpelação ao Conselho ou à Presidência serão dados dentro de prazos razoáveis e constarão das atas da reunião ordinária ou extraordinária subsequente ao pedido. Segundo, realizado a leitura na íntegra da ata da reunião ocorrida no dia 26 de agosto de 2021, não havendo objeções ou apontamentos. Terceiro, o presidente do Conselho, Sr. João Matias Santos, comunicou sobre o protocolo de intenção e fluxo de registro e legalização dos transportes e destinação dos resíduos de construção na cidade, que será apresentado às secretarias de obras e ao Executivo Municipal, solicitando o estudo e divulgação das ações necessárias para a implantação do sistema de gestão de resíduos, fornecido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, bem como a criação de legislação municipal adequada, com foco na solução das problemáticas gerais em torno dos resíduos. Protocolada também a solicitação de esclarecimentos e comunicação sobre formas de participação de interessados no âmbito do convênio com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o projeto de experimentação denominado Sandbox, que traz soluções tecnológicas no formato de um guia sandbox para sociedades inteligentes, para cidades inteligentes. Quarto, constituição e fluxo de trabalho das câmaras técnicas. Quinto, foi abordado sobre o programa Município Verde Azul, criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 2017, com o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental, com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. Foi então comentado pelos representantes da Coordenadoria de Meio Ambiente sobre os requisitos e registros do programa. Bem como informado que a cidade de Francisco Morato ocupa atualmente a posição 274 no ranking de pontuações do Programa Município Verde Azul. Sobre o ICMS Verde, foi conversado sobre a sua aplicabilidade e utilização na composição do Fundo Municipal do Meio Ambiente. O município conta com cerca de 18% de seu território em estado preservado, informou o coordenador do Meio Ambiente, Sr. Nilson Serasa. Sétimo, assuntos gerais, demandas do poder público. O conselheiro Sr. Tom Miller de Queiroz solicitou a fala e pediu esclarecimentos sobre a constituição e funcionamento das câmaras técnicas. Foi-lhe esclarecido que estas já podem ser constituídas segundo as temáticas já definidas na primeira reunião ordinária e podem iniciar os trabalhos acerca das demandas que lhes compete. A seguir, foi solicitada a fala do representante da Sabesp, o Sr. Cláudio Ferreira dos Santos, que solicitou as cópias das atas das reuniões ordinárias 1 e 2, sendo-lhe informado que seria enviado pelo e-mail oficial do Conselho
pela presidência os documentos solicitados. Nada mais a informar. Eu, Indira Pérez de Aragão Silva, primeira secretária, dou por encerrado o registro desta reunião. Obrigado, Indira. Gabriel, então, os documentos que o Cláudio solicitou, eles foram enviados, inclusive a pauta dessa reunião também foi enviada diretamente para ele. Eventualmente, se você quiser disponibilizar depois o seu e-mail para que eu copie você também nas informações, para você não ficar perdido, então você, por favor, você me informa, tá bom? Eu vou disponibilizar. Você quer anotar aí ou eu coloco no chat aqui? Pode colocar no chat ou você pode colocar naquele ambiente lá do WhatsApp onde você perguntou. Tudo e bem. aí fica mais fácil para mim. Depois eu registro, anexo o seu contato e mando as informações, que é para a gente não se perder por conta de falta de informação. Tá? Sim, tudo bem. Eu coloco lá no grupo que é melhor. Bom, então o nosso primeiro item da pauta era esse. Existe uma questão de que eu preciso fazer uma leitura de um item ainda do regimento para nós definitivamente ratificarmos e encaminharmos isso para o decreto, que ainda não foi feito, né? Deixa eu só localizar aqui o documento que eu já passo. João, só para confirmar, nenhuma alteração na ata, né? Anterior, posso já finalizar. Não, a ata está correta, inclusive a cópia dela eu já assinei aqui na prefeitura, no outro momento. E também já foi publicado no Diário Oficial, a Rosali está informando aqui. É só o tempo de eu localizar aqui o documento, a gente já... Bom, então, só para a gente fazer uma coisa formal, né? Então, já foi feito o registro então, das modificações que foram sugeridas, feita a verificação de todos os itens, né, que estavam colocados. E aí o regimento se encontrando dessa maneira, nós vamos encaminhar para a coordenadoria aqui do meio ambiente, através do e-mail oficial do Conselho, para que seja então feito o ato formal de publicação do nosso regimento, né? De acordo com o que estava previsto na legislação, nós tínhamos um prazo estabelecido para isso, mas essa é a primeira edição desse conselho, né? Mas também está previsto, inclusive, no nosso regimento, que nós podemos alterar ele a qualquer momento, por solicitação ou por alguma demanda que haja necessidade de fazer alguma adequação. Então, nós podemos encaminhar nesse momento, né, o documento. Então, é essa a questão formal que eu queria com esse item da pauta, para que nós deixássemos registrado de que o regimento vai ser encaminhado, né? E é lógico que o pessoal aqui tem que fazer a última leitura dele, né? E encaminhar para publicação, né? Não tem todos os itens que foram colocados como sensíveis e que precisava de uma discussão, a gente já fez a discussão aqui em reunião, tá bom? Então, sobre esse item da pauta, era isso. Tem uma comunicação acerca do protocolo que a gente tinha dito que faria, né, que foi lido aí na pauta, e esse protocolo então ele foi realizado em duas esferas aqui dentro da prefeitura. Foi encaminhado direto para a Secretaria de Obras através do protocolo geral, né, no andar térreo da prefeitura, e lá eu fui comunicado que as solicitações que devem ser encaminhadas direto ao gabinete, existe um serviço de protocolo no gabinete, então também uma cópia do mesmo requerimento foi encaminhado para o gabinete, solicitando essas informações que constam na ata da segunda reunião. Então, isso já foi feito.
Acabou demorando um pouco para eu poder vir na prefeitura, por conta das minhas outras atividades, é claro, mas eu só consegui formalizar esse protocolo no dia 16 de outubro, né? Eu não sei qual é o prazo e também não verifiquei lá no setor de protocolo se já existe alguma resposta, tá? Eu não sei, aqui o pessoal que é do governo é que vai poder me informar qual é o prazo que eles demoram. Eu sei que tem as questões regimentais internas e até o próprio fluxo de trabalho deles, mas como isso não é nenhuma sangria desatada, então nós na quarta reunião nós colocamos na pauta alguma coisa para nós darmos a devolutiva do que foi dado como resposta. Inclusive, né, abrindo espaço para fala do poder público, se eles quiserem dar uma resposta, né, na reunião, eles também podem se colocar em contato, né, um pouco antes da gente ter que publicar a nossa pauta. Eu estou tentando fazer isso de uma maneira bastante protocolar, certo? Com um prazo de pelo menos 10 dias corridos antes da nossa reunião, eu mandar a pauta e pedir a sugestão das pessoas, porque eu não quero ser um cara que demanda, certo? Então, existem outras demandas para ser feitas. Dentro do nosso fluxo de trabalho, né, a gente precisa entender qual é, de fato, o nosso papel, né, e o que o poder público espera de nós, o que nós queremos demandar para eles. O que nós queremos demandar, estou pedindo umas informações, e qualquer um de nós do Conselho que queira informações acerca daquelas áreas que sejam sensíveis, o caminho é esse, é você protocolar pedindo, né, às pastas, ou às secretarias, ou direto ao gabinete, a informação formal acerca daquele assunto a ser tratado. Tá? Já poderíamos, se quisessem, marcar as reuniões das câmaras técnicas, né? Eu não sei se tem alguém já com essa disposição. O Tom Miller, ele tinha colocado alguma coisa na área de fazer uma câmara que se preocupasse com as questões dos resíduos e energias alternativas, e essa poderia ser uma que já poderia funcionar se as pessoas quiserem. Marca-se a reunião já hoje, quem tiver interessado em participar disso. Eu, particularmente, gostaria de tomar parte dessa Câmara Técnica, mas não quero presidi-la, né? Eu deixo por conta de qualquer um, né? Pode ser o próprio Tom, e eu até tinha recomendado isso para ele, mas eu não sei se ele está com essa disposição toda. Né? Então, mas eu deixei isso bem claro para ele, inclusive pedi para ele participar de uma... Acho que aí eu já vou avançando na pauta. Não, eu vou... Aí não, não vou inverter a ordem da pauta, eu vou deixar então a Indira falar, porque o Tom faria uma reportagem acerca de uma reunião do Conselho, na verdade, da Secretaria de Infraestrutura e do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Teve um webinar, né, sobre essa temática de resíduos, e aí eu encaminhei para ele, por dentro, né, da nossa estrutura, a informação para poder ser reportado. Então eu reporto na sequência, depois da Indira falar sobre as questões dos animais, tá? Que é o nosso próximo item da pauta. Bom, pessoal, como alguns devem já conhecer, eu sou integrante do Instituto Vida Viva. A gente trabalha aqui em Francisco Morato com proteção animal e defesa do meio ambiente. A nossa atividade principal tem sido com animais domesticados, principalmente cães e gatos. Mas hoje eu gostaria de trazer aqui para a reunião a respeito dos animais de grande porte. Apesar de não ser o objetivo, o objeto de trabalho principal da nossa associação, esses animais, eles têm sofrido de uma forma muito intensa aqui na nossa cidade e na nossa região. Os cães e gatos, apesar de também terem diversos problemas, eles estão mais perto das pessoas, das suas famílias. As pessoas conseguem enxergar com um pouco mais de facilidade os problemas que eles já possuem com relação a maus tratos, abandono e as outras demandas, né? Os animais de grande porte aqui na cidade, eles acabam vivendo numa situação de invisibilidade. A gente enxerga um cavalo quando ele está comendo lixo em alguma lixeira, talvez da nossa casa ou dos nossos vizinhos. Um cavalo que não é nosso, a gente nunca sabe de quem é. Eles são criados soltos. Mesmo a gente sabendo que eles devem ter algum tutor, mas eles são criados à própria sorte. Quando esse animal ele acontece
de sofrer algum problema de saúde, alguma debilidade, ele é atropelado, ele cai de um barranco, que aconteceu na semana passada, um caso de uma égua no bairro Jardim, se não me engano, que ela caiu de um barranco, ficou presa entre duas casas, uma outra pessoa da nossa associação, a Aninha, ela fez a solicitação do auxílio dos bombeiros, eles conseguiram retirar ela da situação de risco, mas não tinha, a cidade não dispõe de um local para colocar os animais em situação de risco, tanto os animais de grande porte quanto os de pequeno porte. E ela, por sorte, não sofreu nenhuma fratura, não teve um agravamento ali do estado de saúde, mas é uma situação muito frequente aqui na cidade. A gente às vezes recebe contato das pessoas, dos munícipes, informando de cavalos em situação de maus tratos. Eles são forçados a trabalhar com excesso de carga, sem alimentação, por horas, assim, um período muito além da capacidade física desse animal. Eles são infestados por parasitas, carrapatos principalmente, que acabam também infestando os animais de pequeno porte. A gente tem um problema muito grande de doença do carrapato nos cachorros aqui na cidade. E a gente acaba não tendo nenhuma forma de amparo para conseguir atender esses animais. Nesse caso da égua que caiu no barranco, a gente conseguiu o auxílio do Corpo de Bombeiros, somente para tirá-la da situação de risco, mas algumas semanas atrás teve um caso de uma égua que foi até noticiado também nas redes do Cidade Repórter, do pessoal que faz reportagem aqui na cidade, no Facebook. Um cavalo que ele estava sofrendo agressão, já tinha sido denunciado pelos vizinhos, filmado, e não foi polícia, não foi ninguém, e passou-se pouco tempo, o cavalo infelizmente veio a óbito. A pessoa que possuía esse cavalo foi descer uma escada com ele a galope e ele acabou ficando preso entre a escada e uma árvore, ele morreu sufocado. E isso acontece, infelizmente, com uma frequência que a gente gostaria que não fosse assim. Mas o que fica realmente mais difícil para a gente é não ter a quem recorrer. Aqui no município a gente sente uma falta muito grande de um departamento na própria delegacia que tenha um conhecimento e uma seriedade para ir atrás quando a gente tem esse tipo de ocorrência. Não precisaria ter esperado esse animal vir a óbito para que alguma coisa tivesse sido feita. As denúncias aconteceram, os vizinhos chamaram e o animal continuou sendo agredido. Os cavalos, eles são animais muito dóceis, eles são muito próximos das pessoas. Infelizmente, eles não veem essa maldade que às vezes eles são submetidos. E tem algumas cidades aqui no Brasil, eu ia fazer aqui uma lista, mas aqui por conta de outras demandas eu não consegui pontuar para trazer para a reunião, mas a gente pode trazer numa próxima oportunidade, que já aboliram o uso de animais como veículos de tração, que são usados os cavalos, os burros, as mulas. Em lugar desses animais, a pessoa acaba utilizando um outro tipo de veículo, com rodas, etc. A gente pode até, talvez, pensar, poxa, mas a pessoa tem um custo para ter aquele veículo. Mas o cavalo ele também tem um custo se ele for bem tratado, um custo muito alto, muitas vezes muito mais alto do que um veículo apropriado. E infelizmente eles acabam pagando com a vida e a saúde por conta dessa visão de objeto
em que eles acabam ocupando aí na cabeça das pessoas. Então, hoje eu gostaria de trazer esse olhar aqui para os conselheiros, para que esses animais eles possam aparecer um pouco mais aqui no nosso campo de visão, além dos animais que a gente já tem aqui mais próximo, dos cães, dos gatos, dos animais silvestres que a gente também vai acabar tratando mais futuramente. Mas eles carecem realmente de um olhar, de uma legislação mais séria, mais específica e um atendimento de polícia atuante aqui na cidade. Indira, só complementando o que você falou, que é importante também, é um problema real do nosso município, né? A gente vê isso diariamente. Eu estava até comentando. William, por favor, fale o mais próximo que você puder do seu microfone, porque eu não estou conseguindo compreender você. Melhorou? Vai. Então, eu estava até comentando com o pessoal do trabalho, né? Porque a gente vê isso diariamente, né? Cavalo e tudo mais, um animal de porte grande na rua, sem um devido tratamento e tudo mais, a gente não sabe quem é o proprietário. E além dessas soluções que você apontou, né, dessas ferramentas que a gente poderia utilizar para diminuir esse problema, eu estava pensando em uma forma de integrar esses animais, porque tem outras formas de a gente poder utilizar eles, até mesmo acho que tem casos de terapia que você utiliza equinos, né? Sim. Não sei muito sobre, mas naquela região que eu comentei contigo, tem uma propriedade que tem tipo um estábulo, e eu acho que o proprietário de lá ele cria cavalos lá. Não seria um caso de, por exemplo, integrar esse tipo de propriedade, criar um projeto da prefeitura junto com esse proprietário ou com pessoas que têm esse tipo de propriedade para poder tirar esses animais da rua e dar meio que uma utilidade, né, para a comunidade local ali, porque é uma situação bem complicada, né? A gente precisa discutir essas soluções e eu acho que essa seria uma delas. Eu já tinha até pensado nisso, eu pensei em conversar com o dono de lá, mas é sempre aquilo, falta tempo, tem que arrumar tempo. Mas é uma das soluções também que eu aponto aí. Se você quiser, a gente pode até conversar mais sobre e fazer uma visita lá, conversar, entender como é que funciona, como é que ele cuida da propriedade dele, quais as intenções dele em relação à propriedade, porque eu acho que é até um jeito de ter um retorno financeiro do dono e dar uma solução para um problema que a gente tem atualmente, né? Porque é bem difícil você chegar numa pessoa que tem esse tipo de animal e falar para ela, cuida do seu animal direito. Às vezes não tem, não sei, é bem complicado. Mas é uma das soluções que eu acabei pensando, que você falava. Esse tipo de trabalho existe, Williams, em alguns lugares. Em São Paulo tem inclusive um centro ali no Parque da Água Branca, que eles fazem a equinoterapia, onde eles fazem trabalhos de integração com as pessoas e os cavalos, que traz muitos benefícios para as pessoas, principalmente que têm problemas de depressão, de ansiedade, algum tipo de deficiência física ou motora, pessoas que têm problemas de locomoção, que conseguem se locomover através dos cavalos, e isso traz assim uma socialização, uma recuperação muito significativa para as pessoas. E também é importante registrar aqui a importância da identificação desses animais, a identificação de uma forma oficial, né? Os proprietários dos cavalos acabam identificando eles com ferro, que também não é uma forma muito adequada, né? Com alguma inicial, e queimam a pele do animal, mas o ideal seria com microchipagem e um cadastro da prefeitura, para que a gente consiga saber, né, o animal que ele está errante aí nas vias públicas, quem é o proprietário, se o animal fugiu, se ele está em situação de maus tratos, se ele precisa ser devolvido, se está em condições. Uma dificuldade que a gente encontra também na questão dos cavalos são animais que podem viver mais de 30 anos, se bem cuidados.
Então, acontece de um cavalo ele estar com uma pessoa durante o período de utilidade que ele tem para aquela pessoa, e depois ele muda de dono, ele é vendido e ele vai para cumprir uma outra função. Ele pode iniciar a vida dele como um cavalo que vai ter ali uma atividade leve, vai ser um cavalo de estimação, aí ele é comprado e aí ele acaba caindo numa carroça, ele acaba caindo numa situação de trabalho pesado, e no final da vida dele, muitas vezes ele pode acabar inclusive parando no frigorífico, né? A gente às vezes não sabe, eu não sei se aqui na nossa cidade tem esse tipo de incidência, até porque não existe esse controle, mas a carne de cavalo ela também é comercializada. Quando o animal ele não tem mais serventia para trabalho, para nenhuma outra atividade, na visão humana, ele acaba sendo vendido para esse tipo de finalidade. Exato, e a gente tem que repensar isso, né? A gente viu que tem outras alternativas, outras soluções, além dessas, talvez cabe também um processo de reeducação para essas pessoas, mas é algo que a gente já precisa começar a pensar, porque é um problema real e que todo jeito só se agrava. Então, na minha rua, o que não falta é cavalo comendo lixo. E é muito triste ver isso quando você vê que é um animal tão bonito que pode colaborar com o processo de readaptação de uma pessoa que passa por algum problema, mas que talvez o proprietário não enxergue daquela forma e sabe abandonando esse animal. Então, eu acho tão comum, se vocês quiserem, eu posso até conversar com o proprietário de loja, se você teve uma vez, mas foi na rua, a gente bateu um papo bem rápido, mas eu posso fazer uma visita lá e conversar com ele e a gente tentar, não conseguindo entender, e a gente conseguir... Bom, só para a gente colocar um pouco de foco aqui, William, Sim. eu sei que você está sugerindo uma porção de coisas, mas o áudio está realmente muito ruim. Eu não sei se a Indira conseguiu registrar as suas indicações. E aí a gente precisa encaminhar. Realmente eu creio que de repente essa identificação e um cadastro, né, seja uma coisa que a gente deixe registrado, e o pessoal aqui da Coordenadoria do Meio Ambiente, mas de repente alguma outra infraestrutura, aí, principalmente o Departamento de Trânsito, que de repente encontra com os cavalos por aí, porque em geral as pessoas vão denunciar porque o cavalo está atrapalhando o trânsito, né? É o que vai acabar aparecendo. E aí de repente está tomando alguma ação aí, programar alguma ação para ser feita, né, localizando o animal e o dono, certo? E começar a fazer uma conscientização aí para evitar esse tipo de coisa. Eu tomei conhecimento por conta que eu tive que mandar fazer uma cirurgia num cachorro na minha casa, né? Então foi uma veterinária na minha casa e ela falou que naquele dia mesmo ela teve que sacrificar um animal, né? Fazer uma eutanásia num cavalo, certo? Eu não sei se foi aqui na Estrada Velha, saindo, não sei como é que foi, e está agora com 7 dias que aconteceu, né? Eu não sei se você conhece ela, parece que ela chama-se... Eu não vou lembrar o nome, parece que é Silvana, né? Mas depois qualquer coisa eu te falo. Então, e ela falou, ela foi chamada pela polícia e ela tem autorização, porque é médica, e o bicho estava numa situação que era assim, ou eutanasiava, ou ele ficaria lá sofrendo, né? E, então realmente é uma coisa bastante problemática e vai parar nas estradas aqui, e aqui não tem só cavalo, tem vaca, então é uma coisa bastante complexa. Aí eu creio que dentro desse contexto de Câmara Técnica, viu, Indira? Você, na Câmara Técnica, a gente sugeriu uma que envolve a proteção animal, né? Então poderia se discutir coisas desse gênero e encaminhar, né, para o poder público, né, fazer algum ofício, né, a partir do Conselho do Meio Ambiente, solicitando que se tome um fluxo aí de trabalho para abordar essa problemática de uma maneira mais assertiva, né, e evitar esses problemas que têm acontecido. Tá? Certo. Tudo bem? William, você me desculpa, mas é que aqui nós não estamos conseguindo te ouvir. Perdão, eu estou aqui com esse computador e sem um aparelho de som. O Nilson, eu tenho certeza que não conseguiu ouvir. Nilson, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa temática? Mas eu peguei mais ou menos a ideia do William aqui. Então, o poder público vai ter a palavra e o Nilson vai encaminhar alguma coisa que ele anotou acerca do que vocês estavam dizendo, tá bom? Certo. Mais alguma coisa sobre essa pauta? Bom, eu aproveito para me colocar aqui já como participante dessa Câmara Técnica a respeito dos animais, e eu não sei os demais conselheiros que estão participando da reunião,
se quiserem também fazer parte dessa discussão aqui com a gente para conseguir Eu creio que a gente podia fazer agora um voluntarismo, né? Quem se voluntaria a participar dessa Câmara Técnica de discussão, eu creio que aqui alguém da coordenadoria tem que participar disso, né? Para poder, inclusive porque eles têm as condições de encaminhar o que é possível de ser feito, o que no momento é possível e o que a gente pode colocar um fluxo de trabalho que de repente viabilize, né? Alguma ação aqui no município. Eu não me coloco à disposição de me colocar do lado porque eu quero trabalhar na outra Câmara, mas o que for preciso para me ajudar, certo? Eu estou à disposição, tá? E aí a gente encaminha o que for preciso, algum memorando, algum ofício aqui para o Poder Público Local, para alguma outra instituição que possa trazer luz e solução a isso. A gente pode também se comunicar, porque é uma das coisas que o Conselho Municipal do Meio Ambiente pode fazer, é se comunicar com outras instituições e de repente trazer parcerias para o município que possam dar luz e resolução a problemas que nós temos aqui que de repente internamente nós não conseguimos. Como por exemplo, se nós capturarmos um animal na rua que não tem dono, não aparece o dono, nós colocamos ele aonde? Não tem onde pôr. Então se não tem onde pôr, a gente tem que buscar parceria, assim como fazem com os animais de pequeno porte, que eu vi, conversei um pouco com a Dilma Signorini, que é uma das suplentes, né? E ela falou que ela recolhe os animais e leva para alguma instituição fora, inclusive de Francisco Morato. E aí, de repente, os animais de grande porte, nessa situação, também pode ser que tenha que se tomar alguma solução desse tipo. Mas aí eu creio que dentro da Câmara vai ser o mais, vamos dizer assim, o ambiente mais adequado, né, para poder estar encaminhando, estudando um pouco melhor isso, pegando, de repente, não sei se o município tem alguns dados, né, já acerca disso, porque eu, por exemplo, não tenho. Mas, de repente, o pessoal aqui já tem alguma coisa que possa subsidiar as discussões e que a gente possa encaminhar alguma solução para isso. Perfeito. Tá bom? Tudo bem, então? Ora, o próximo item da pauta, então, é uma discussão acerca de resíduos, né? Eu tenho acompanhado e sugiro a todos os membros do Conselho do Meio Ambiente que acompanhem, né? Tem o canal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e as reuniões ordinárias do Conselho Estadual do Meio Ambiente, elas são veiculadas pelo YouTube, né? É lógico que as reuniões deles são muito mais extensas e extenuantes do que as nossas, porque os caras têm que discutir os problemas que envolvem o estado inteiro de São Paulo, né? Mas é bom a gente acompanhar até para a gente poder ver as pautas que eles têm e a forma como eles encaminham, para que nós possamos, de repente, algumas coisas que nós temos aqui como problema, nós podemos encaminhar para eles, porque eles também podem fazer parte da solução, né? E nós podemos participar disso, né? De alguma forma interagir. Né, podemos estabelecer uma comunicação formal com eles acerca disso. Então eu assisti a essa reunião do Conselho, na verdade é um comitê integrado, né, ou integrador de resíduos sólidos, que chama CIRS, está vinculado lá, e eles fizeram uma discussão que envolvia o resíduo sólido urbano, né, e as possíveis soluções, principalmente como nós temos aqui, vamos dizer assim, a pretensão, e estamos tentando angariar pontos para ganharmos, né, subirmos na escala do município verde e azul. Uma das possibilidades é você dar um tratamento diferenciado para o seu resíduo sólido urbano, né? Então, se você conseguir fazer isso de uma forma bastante assertiva, né, é uma coisa que pode ser feita, né, é se encaminhar. Aqui eu vi um levantamento, eu creio que numa fala da própria prefeita, numa determinada reunião, que cerca de 40% a 60% do nosso resíduo urbano é de matéria orgânica, né? Então, se é de matéria orgânica, não tem por que você ficar enterrando. Ele pode ser transformado em uma outra coisa. Pode ser transformado em compostagem, né? Pode-se instalar um gaseificador aqui, um biodigestor ou coisa do gênero, né? E eu vi nessa reunião específica, então não estou, né, fazendo teorização, nessa reunião específica do Comitê Integrador, houve um pesquisador, é uma coisa que chama de pesquisa em energia, chama EP, né? E ele falou acerca dessas possibilidades de soluções e que em alguns locais do Brasil já acontece, né? Então a compostagem, na verdade a compostagem não, a biodigestão de materiais orgânicos provenientes do resíduo sólido urbano e a aplicação desse gás que é gerado na frota, né, de coleta e transporte de resíduo, por exemplo, né? É você pegar, aí eles fazem análises bastante interessantes acerca do quanto você ganha com isso, porque você troca o diesel, né, por biogás.
É lógico que aqui, Francisco Morato, por conta do nosso tamanho e tudo mais, né, nós não vamos, né, ser megalomaníaco, mas nós podemos pensar em alguma coisa, né, para poder, por exemplo, a compostagem poderia ser uma solução para você diminuir o volume do resíduo que sai, né, é uma possibilidade, e trabalhando juntamente com as parcerias que já estão, né, se consolidando no município, a gente pode fazer que já está em marcha, a Renata até poderia falar acerca disso, na educação, né, com as criancinhas pequenininhas lá, já aprendendo a separar o lixo, não sei do que, já tinha umas parcerias em desenvolvimento, que a Rosalie estava encaminhando, né, também. E aí isso já diminui um pouco o volume. E a questão do orgânico também a gente poderia pensar em alguma coisa para, né, a gente ganhar aí mais alguns pontos do município Verde e Azul, né, para diminuir esse transporte, porque quanto mais a gente diminuir esse transporte para fora da cidade de resíduo, nós estamos de alguma maneira contribuindo para não emitir gases de efeito estufa para a atmosfera, porque quanto o caminhão vai gastar para ir daqui lá no aterro sanitário? Não sei, é uma questão de estudar a viabilidade, de pensar soluções. Então isso era o que estava sendo colocado, né? Porque foi falado aqui na primeira reunião, e eu acabei até interrompendo um pouco o Tom na hora que ele estava falando, né? Mas de fato, né, estudando aí, o pessoal faz esse levantamento, a gente vai conhecer, por exemplo, existe uma experiência que está em andamento e funciona lá no Rio de Janeiro, sobre esse tipo de situação, e existem outros municípios no Brasil que fazem isso. É lógico que tudo depende do tamanho do município, tem algumas coisas que precisam ser dimensionadas, mas aqui a gente pode, né, dentro de ver o que está acontecendo, trazer para cá alguma solução que seja, do ponto de vista ecológico, melhor do que o que nós fazemos hoje, porque o que nós fazemos hoje está, vamos dizer assim, cumprindo, fazendo o dever de casa para nós não termos problemas da ordem de saúde pública por conta de resíduos, né? Mas nós podemos melhorar e muito, né, as atuações e os serviços que são feitos com relação a essa temática especificamente. Então isso eu gostaria de levar para dentro da reunião da Câmara Técnica de Resíduos, né? Então está aberto também para quem quiser se voluntariar, né? Eu já elegi o Tom Miller como sendo né, o integrante, né, e vou colocar ele para presidir, porque ele é jovem, ele tem essa disposição, gosta de discutir essas coisas, e aí é uma possibilidade de aprendizado e de solução para o nosso município, né? Ele é um funcionário de carreira aqui do município, tem esse interesse, de repente pode ser que a gente consiga fazer uma parceria aí que possibilite algumas ações, né? E por isso que eu mandei para ele pessoalmente, né, que ele assistisse, né, esses vídeos, né, mas eu sei que dentro da estrutura dele, de repente ele não conseguiu acompanhar, mas está previsto que nós vamos trazer uma discussão um pouco melhor acerca dessa temática na próxima reunião, tá? Então na próxima reunião nós vamos trazer com mais detalhes tudo isso que está acontecendo. Eu estou monitorando o que está acontecendo aí por fora e a gente traz para cá para colocar essa informação para vocês e para a gente poder potencializar e discutir. Alguém gostaria de se voluntariar para as duas comissões técnicas ou câmaras técnicas que estão colocadas, que é a de proteção animal e a de resíduos sólidos? Já nesse momento, para nós podermos, inclusive, já nessa reunião, marcarmos a próxima reunião, não a próxima, mas a primeira reunião da Câmara Técnica, porque se a gente não criar esse fluxo de trabalho, a gente vai ficar só com essas reuniões, que são as reuniões ordinárias e obrigatórias, né, do Conselho do Meio Ambiente, mas a gente não vai conseguir avançar nas pautas, porque se na Câmara Técnica as pessoas vão estar objetivando um foco numa discussão que vai amadurecer, e na reunião ordinária nós conseguimos trazer isso com mais propriedade, para a gente poder discutir, para não ficar as coisas tudo muito no ar, né? Então, por isso que tem essa ideia de se montar as câmaras técnicas, que vai colocar fluxo de trabalho. As câmaras técnicas, elas têm que acontecer assim, ó. Nós temos a reunião na última quinta-feira, excepcionalmente, agora nós estamos numa quarta. Então, nos próximos 15 dias, ou até uma semana antes que antecede a reunião ordinária, tem que acontecer a reunião da Câmara Técnica, que é onde aí você tem um tempo, pode se marcar 1 hora ou 2 horas, é quem vai fazer a Câmara Técnica é que vai organizar como é que ela vai funcionar, né? Aí você conversa, levanta as pautas, aí é menos pessoas, né? Então dá tempo de todo mundo falar e tudo mais, e aí você consegue encaminhar as pautas por dentro. Depois, na reunião ordinária, a gente consegue avançar um pouco mais, de repente demandar da Câmara de Vereadores ou do Poder Público alguma legislação específica para atender alguma demanda do nosso município. Tá? Então, esse é o fluxo de trabalho que eu gostaria de que vocês pensassem
e que se voluntariassem, né? Porque aqui, assim, nós nos candidatamos a sermos parte do Conselho do Meio Ambiente. Nós queremos que ele funcione, que, né, colocamos a par, ninguém está contra, né, ninguém, nós queremos colocar ao lado e caminharmos junto no sentido de fazer com que o nosso município cresça no que diz respeito ao tratamento do meio ambiente e às questões que cercam ele. Então nós precisamos, né, colocar fluxo e direcionamento na nossa ação, né, e no nosso pensamento para nós podermos fazer isso de uma maneira mais assertiva. Tá? Então é com essa fala que eu gostaria de que vocês se voluntariassem e retomassem a primeira ata, né, lá que foi definido, não sei quantas câmaras técnicas nós tínhamos pensado, 4, né, ou 5? Eram 6 câmeras, se então, não me engano. Mas nós somos 10 pessoas que obrigatoriamente ficam na reunião e 20 pessoas no grupo geral. 6 câmeras daria, vamos dizer assim, a média de 3 pessoas. Nada impede de que uma pessoa participe de 2. Então vamos dizer assim, ó, eu disse que não, mas agora eu posso dizer o seguinte: Indira, me coloque na câmara, nessa câmara que vai discutir a questão animal, certo? Porque aí nós sentamos lá junto, você preside, eu não quero presidir ela não, você que vai presidir, certo? Aí você preside a reunião, chama, por exemplo, mais alguém aí do Instituto Vida Viva, eu sei que a sua mãe faz parte, é uma suplente também, né? E mais alguém que puder participar, certo? Para a gente poder potencializar discussões, fazemos isso de uma maneira bem assertiva e resumimos para uma reunião, a gente poder encaminhar algumas soluções, alguns apontamentos aqui que direcionem a ação e o olhar, tá? Então, o que eu disse, você pode escrever na ata, certo? Então, eu já faço parte, então, dessa Câmara. Gostaria de mais alguém para se colocar a favor de estar na Câmara de discussão dos resíduos sólidos, que tem bastante coisa a ser discutida, né? E bastante ações a serem desencadeadas, tá bom? Alguém gostaria? João, Oi. eu gostaria de fazer uma pergunta. Nas reuniões das câmaras técnicas, tem necessidade de alguma formalidade em especial, como a gente tem aqui? Então, eu das creio reuniões do que, assim, Conselho? como é uma coisa que compete ao Conselho, você vai ter que ter pelo menos um registro de ata. Sim. Se tiver alguém com habilidade computacional quiser gravar a reunião, né? Aqui, por exemplo, é muito interessante e profícuo você gravar, porque se nós não conseguirmos produzir a ata aqui durante o momento, nós podemos reouvir, né, isso aqui tudo, e aí vamos escrever lá, e até segunda-feira ou quarta-feira, que vai ser depois do feriado, nós já estamos com a nossa ata aqui pronta. Então também as câmaras técnicas, elas têm que ter esse registro, tem que colocar o fluxo de reunião. Então uma câmara técnica, ela não precisa durar o ano inteiro ou a vigência do conselho, ela pode durar alguns encontros, dependendo daquilo que você quer discutir, né? Eu creio que essas 6 que foram colocadas, elas têm pano para manga aí para ser discutido durante, mas podemos definir uma pauta de trabalho para 6 meses, certo? A câmara técnica, as pessoas vão ali ou 3 meses ou 4 meses, as pessoas vão para lá, fazem foco e energia nisso, e a gente vai potencializando as ações, porque senão a gente não consegue fazer com que as discussões fluam, né, aqui dentro do Conselho. Tá? Certo. Isso, então, tá, eu não vou lembrar de nome, mas está na primeira ata e eu posso... Tá no nosso e-mail, aí você tem acesso lá, você pode abrir e olhar, tá bom? Eu encaminhei, inclusive, um e-mail para o Cláudio da Sabesp, onde estão todas as pautas, e aí tem todas as atas também que eu mandei para ele, tá? Tudo bem? Aí eu creio que agora, certo, a gente avança para o último item da pauta, que aqui no meu documento não está, mas a Rosalie, ela pediu para eu acrescentar algumas coisas bem específicas, né, no último item da pauta. Você tem isso aí anotado, não tem? Então, aí você pode assumir aqui o posto, Rosalie, e aí a Rosalie vai encaminhar então o último item da pauta de hoje, tá? Boa tarde a todos. Eu coloquei aqui na pauta para a gente se adiantar e hoje já definir a aprovação do regimento interno, que é de extrema importância para o andamento do nosso trabalho, né? E também gostaria de estar colocando no regimento, vou ver se a gente inclui, que deveria ter uma porcentagem pela importância do conselho, eu acho que deveria ter uma porcentagem de presencial. As reuniões, você disse? A gente poderia, em cima do regimento, porque se você analisar, você tem que acabar, o presidente tem que fazer a reunião para quem está online e tem que fazer a reunião para quem está aqui presencial.
Então a gente acha que dentro do regimento a gente poderia estabelecer uma forma, que assim, não é todo mundo que vai poder vir. Mas normalmente quando a gente se disponibiliza a participar de conselho, a gente tem que ter um tempo para isso, né? Eu já participei de vários conselhos em outras situações e a gente tem que se organizar na nossa vida para poder participar de conselho. E aí, para não ficar ruim para um ou para outro, eu acho que a gente poderia fazer de uma forma que seria presencial, mas tipo assim, uma porcentagem, estando presente, a gente dá continuidade no assunto. Do que ficar fazendo metade online e metade presencial, porque aí a gente não acaba evoluindo, que você tem que explicar aqui, aí às vezes, que nem agora, o William falou, a gente não ouviu o que ele falou, e a gente fica, quem está aqui fica sem entender, pega o meio da conversa. Então acho que a gente poderia... Eu gostaria de fazer um pedido, então, né? Porque assim, eu venho aqui e ocupo esse espaço apenas nesse momento. Então, vocês que estão dentro da estrutura, vocês fazem a solicitação para a gente ter uma estrutura aqui para poder funcionar, porque um áudio, certo, alguma coisa, porque senão essa coisa vai auxiliaria nos... Não, mas aí a gente está propondo de fazer a reunião presencial. Então, se você fizer isso, algumas pessoas que estão aí, elas não vão conseguir, né? Então, elas vão acabar sendo excluídas do conseguem fazer o presencial, é o que a Rosane falou. Quando se predispõe a fazer parte do conselho, se a pessoa não pode, infelizmente, ela não deveria estar aqui. Eu, por exemplo, participo de dois. Não saio daqui na reunião, vou para São Paulo, você bate e fala. Os dois são do Conselho Estadual do ME. Eu saio daqui, eu vou lá. Eu não peço dinheiro para corrupção, não peço dinheiro para combustível, eu largo o serviço aqui, vou para lá, volto. Então são situações, isso porque aqui eu não pedi para estar lá. A prefeitura me coloca lá porque eu tenho que representar o município. Mas nesse caso, essa ideia inclusive foi minha, foi os amigos, precisa que as pessoas estejam. Porque amanhã, se a gente for decidir uma coisa importante, o fulano. E se não tiver internet? De repente, no dia de votação, por isso que eu queria a gente decidir esse regimento interno. Não que todos estejam aqui, mas que uma porcentagem, tipo, vamos fazer exemplo, tem que estar 3 do poder público e 3 da sociedade civil, no mínimo. Que nem aqui está, de vocês só faltou 1. Aqui são 3, são eles 3 que são titulares, o senhor e ela. Faz uma rotatividade, sempre tem que estar 3 aqui. Troca com o suplente quando o titular não puder vir, mas a gente tem que começar a andar mais, porque assim, conversando aqui entre nós, eu acho que fica mais fácil. Essa é a minha sugestão. Porque, por exemplo, na semana passada, nós chegamos aqui para trabalhar no internet. O dia inteiro. E aí ficou aí, uma parte do dia sem internet, as pessoas não sabiam por quê, foi solicitado a UTI. O TI também não tinha o sinal, então a gente tem que sair procurando. Nós dependemos disso daí. Então a ideia é essa, é que a grande maioria esteja presente. Porque se a gente for decidir, a gente olha, fulano, olha, é assim, vamos fazer isso, porque no meu entendimento, o online, a gente está participando o tempo todo de reunião online. Eu estou deixando de uma, de agora, que é Municípios Resilientes, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que ela foi ontem das 14 às 17 e hoje das 14 às 17. Eu não fui agora, eu pedi para o vice-prefeito, fica aí, eu e ele, e ela fica aí, porque eu vou ter que ir embaixo do conselho. Então são situações que muitas vezes a gente prefere estar presente para a gente poder conversar, dialogar, se entender. Tá? Então é só essa que foi a colocação. Então se a pessoa não consegue vir, infelizmente, fala, olha, eu consigo ir, então você não poderia estar no conselho. Então peça para que, por exemplo, olha, é presencial, Antônio, eu não posso ir. Manda o José aí, que é o suplente. Pronto, é uma organização nossa. Agora, a pessoa ela não pode vir, ela não pode comparecer, mas ela não fala para o suplente vir. Porque foi o que aconteceu, né? Essa reunião não teve nenhuma comunicação, não sei se estão todos presentes, eu não verifiquei a lista, mas eu informei com não teve nenhuma comunicação, vou faltar, certo? Aconteceu na outra reunião teve 3 comunicações, aí a gente caminhou, certo? Muitas vezes aqui está dizendo que tem que ter com antecedência, mas tem coisa que, por exemplo, ontem eu
eu tinha que participar da reunião, aí de repente foi mudado e eu não sabia. E aí eu fui para outra reunião, depois eu saí lá, corri para cá, que era na parte da manhã, aí a gente não sabia. Então são situações que acontecem, né? Mudou de repente, ninguém avisou. De qualquer maneira, as reuniões do conselho elas estão bem tranquilas, pelo menos para esse ano, porque já está marcado o horário, a data, tal, certinho. Mas a gente podia estudar uma... A gente faz um formato híbrido, certo? Pode até se colocar, então, isso. Eu sou a favor, não tem problema. Agora, só que tem, como eu disse, tem gente que não tem como estar aqui presencialmente nenhuma vez que o cara está fazendo a reunião de lado do trabalho dele, certo? Porque o cara trabalha nesse horário, na iniciativa privada, né? Ou até na iniciativa pública, que tá, né? E o cara não pode sair do local de trabalho dele para participar. Eu concordo, mas que pelo menos ele peça antecipadamente ao fulano, você vai lá, ele substitui, o cara é o suplente dele, por isso que é eleito o titular e o suplente. Agora, quando foi o senhor citou sobre o espaço para a reunião do conselho é essa sala. Essa sala é assim, eu digo assim, é a estrutura, certo? Não digo o espaço é esse, agora nós precisamos ter a estrutura, então aqui nós tínhamos que ter lá, aquele que nós tivemos uma reunião, um telão projetando alguma coisa, um equipamento de áudio aqui, para que as pessoas pudessem ouvir a reunião, porque né, ouvindo a partir de uma caixinha de som de um PC não tem como. O que nós podemos fazer? Daí solicita a publicação, eu não sei como é que funciona o fluxo aqui. Eu acredito que o conselho, o senhor presidente do conselho, o senhor pode solicitar uma adequação de meios na sala dos conselhos, são 20 conselhos. Nos dias que está agendado para a nossa reunião do 18 conselho. conselhos com mais 3, 21. Os 3 não estão prontos ainda. Mas todos os conselhos são feitos aqui, eleição é tudo aqui. Então, eu, particularmente, eu acho que deveria sim, não só o telão, deveria ter a TV de 50, 60, 80 polegadas, para que a gente possa fazer a transmissão. Então vamos fazer não só a transmissão, como a apresentação também, né? Isso, faz sim. Uma solicitação pedindo uma adequação na estrutura do sexto andar, que é a sala das... Não só para apresentação também, se a gente trouxer algum material para apresentar... Então, a gente já... por exemplo, ó, assim, são coisas que nós, por exemplo, nós temos o nosso notebook, né, e de repente a gente pode até trazer o nosso reto projetor, diga-se de passagem, reto e notebook. Mas se de repente a nossa equipe estiver usando em outro lugar, tem que ter a estrutura aqui. Mas eu posso fazer o pedido do Wagner. Porque... Tenta conversar com o Wagner, mas assim, o presidente faz, como o presidente do conselho, solicitando adequação, verificando a possibilidade... Porque aí, no caso, a sala, apesar de ela ser destinada a todos os conselhos, ela está aqui no andar que é da Secretaria Social. Então, eu encaminho o pedido direto para o secretário. Eu acho que é o social, porque é o Wagner, que é o secretário de Ciência Social, que detém todos os conselhos. Somente acho que o nosso ele nos detém, o da educação ele não detém, e o da cultura agora para sair ele não detém, o resto é tudo com ele. Crianças com deficiência, graças, todas essas coisas, todos são com ele. Então ele detém esse poder. Então eu acredito que pode sim ser mandado. Com certeza ele vai responder adequadamente, e aí se falar que dá, se falar que não dá, a gente se vira de outro jeito. Mas acho que documentar, a gente tem que documentar. Eu também sou da opinião, sim, da gente ter uma tela e todo mundo está olhando para lá. É uma questão de não é praticidade, mas é uma questão de você estar aqui, você está ali. Agilidade, né? Você está ouvindo. Eu tenho que ficar por exemplo, o senhor William lá eu não ouvi, mas não é que é porque estava muito baixo mesmo. Então eu peguei mais ou menos o que antecedeu ele falou, a Antira, sobre a situação dos cavalos, ser substituído, usá-los para outra coisa. Daqui a pouco, se o senhor me permitir, eu peço a palavra e eu falo sobre os animais. Eu só vou terminar aqui. Presidente, aí o senhor vê com todo mundo, não sei se o senhor me entendeu, da gente ter pelo menos uma porcentagem. O senhor sempre está vindo presencial, ela também está vindo presencial. De repente, dentro da sociedade civil, pode ser o suplente de algum deles que também possa vir. Porque aí seria ideal
sempre tem que vir 3 daqui nosso e 3 de vocês. Porque aí, mas fica interligado com os demais. Para a gente discutir com mais clareza, para a gente sempre pensar lá na frente. Se um dia a gente tiver uma pauta super importante, a gente chegar aqui e não tiver internet, não tiver luz, e aí? A gente tem que ter o poder. Para o pessoal que ficou na suplência, porque grande parte do pessoal que ficou na suplência entendeu como se fosse uma derrota. Eu sou a suplente dele. Olha, eu sempre proposta veio. Vou evidenciar uma coisa aqui. Eu fiquei durante 4 anos na CEBAT e eu fiquei como suplente, que lá é por municípios. Então, o Francisco Morato, eu representando o Morato, fiquei como suplente da cidade de Rio Grande da Serra. Pergunta para mim qual foi a vez que Rio Grande da Serra foi. Então eu fiquei os primeiros 2 anos, depois renovou, fomos de novo. Eu fiquei os 4 anos representando Francisco Morato, ou melhor, representando Rio Grande da Serra, como Morato e como suplente. Aí a pessoa foi, eu tive até uma conversa com o presidente, falou: presidente, vai ficar meio chato, né? Depois de 4 anos, amanhã, a hora que vim aqui, aí vem o titular aqui, depois de 4 anos, o prefeito falou: não, aí eu vou brigar, porque eu acho que é uma coisa injusta. Muitas vezes eu fui de trem para São Paulo, que é tudo lá não sei se vocês sabem, fica lá na Rua Boa Vista, a CEBAT, a FABAT. Então elas ficam lá e são coisas que é reunião que começa às 8 horas, vai até meio-dia. De lá você se vira, sai, vai almoçar, volta aqui e continua trabalhando. Eu ia chegar aqui no trem, chegava aqui 3h30 da tarde, 4 horas, e ficava mais 1 hora e embora. Mas é assim, então os suplentes, eles fazem parte sim, então eles têm que ser agraciados o tempo todo. Você é suplente, não é porque você ficou nessa situação de suplente, você vai ser largado. Houve o interesse em querer participar, houve a intenção de então ele tem que fazer parte do trabalho, da importância que é o conselho. O Conselho do Meio Ambiente, ele demorou tanto para poder estar da forma que a gente está aqui, e desde que a gente entrou na prefeitura em 2017, que a gente briga por isso. Então, é um conselho extremamente importante, não só eu falo assim, se a gente chega a um nível que daqui a pouco a gente pode estar até dando apoio para outros conselhos. Porque se você for ver o meio ambiente ele engloba praticamente tudo que nos rodeia, né? Então, o que eu estou tentando propor? A gente pode manter a reunião híbrida, para o pessoal acompanhar, claro, que eu acho importante, porque se eles fazem parte do conselho, é importante eles saberem o que está acontecendo. Porém, sempre tem que ter um número de presença de sociedade civil e poder público. Por quê? Se chegar um momento que a gente precisa assinar algum documento, não tem como levar lá, né? E tem a norma como a gente fala do município Verde Azul, que nem eu falei, a gente vai ter que imprimir a ata aqui na hora e vai ter que assinar e deixar assinada para poder publicar. Tem que estar assinada, porque os que estão aqui presentes. Então, estando 3 de vocês presentes, 3 nossos presentes, os demais vão acompanhar, vão opinar, vão fazer parte, que eu acho importante, porque se eles não tivessem interesse, eles não tinham se candidatado. Eu creio que essa questão da assinatura, como foi com você, o pessoal mesmo estando online, eles podem passar e assinar um documento, não vejo problema. Mas só que aí entra a questão que nem horário de comercial. Eles trabalham, você falou que eles não conseguem vir na reunião, aí eles vão vir só para assinar? De qualquer maneira, é a mesma história de estar na reunião. Se está no conselho, ele faz parte e ele vai tomar. Entendeu? Então, por isso que eu queria, a gente tem que se organizar entre nós, para a gente manter todo mundo, né? Para não dar. Mas uma coisa que a gente. Como que eu posso falar? A gente tenha mais força, sabe? Mais poder, mais assim. Trabalhar sempre com lá na frente. Se lá na frente não tiver internet, não tiver como acessar, a gente está aqui para representar, para assinar, para dar andamento. É isso que eu quero que vocês entendam, vocês que estão me ouvindo aí online. Acho que vocês percebem a dificuldade que é. Vocês são extremamente importantes, com certeza, porque senão vocês não estariam aqui. Eu só quero que vocês me entendam referente a isso, que a gente precisa ter uma porcentagem presencial, os online que realmente falam, não consigo, não tem como, a gente dá um jeito, mas aí
A sociedade civil se organiza entre eles, entre titular e suplente, o poder público se organiza entre nós, mas tem que ter, no mínimo, 3 e 3, que seria o quê? Tem que ter 10, a gente vai ter 60% aqui para poder ter voz. Né? Mas aí a gente, vamos pensar, todo mundo opinar, né? Que é um conselho, então todo mundo tem voz. E aí a próxima que eu coloquei foi a assinatura da ata, que a gente vai ter que assinar a ata para publicar. Aí se a gente conseguir fazer isso hoje, talvez, Indira, se você conseguir mandar no e-mail, eu dou uma olhadinha rápida, se precisar corrigir. Aí eu já imprimo, quem está aqui já assina e depois a gente já publica. É isso que eu quero falar. Os que estão aqui assinou, não precisa os que estão online vir aqui, porque já tem, a gente já vai decidir isso no regimento, que a assinatura dos que estão aqui presente é o que vai validar todos os tipos de documentos que a gente tem que tramitar. Então, mas eu queria entender essa demanda, porque assim, até pelo fluxo que a gente colocou, sabe, o que nós temos falando? Nós estamos fazendo a reunião, todo mundo está participando e nós fazemos a ata e lemos a outra reunião, que é o fluxo que está colocado inclusive lá. Lemos, aprovou a ata, todo mundo assinou, certo? Porque isso a gente entendeu que, primeiro, que a construção do documento, para ele ficar coeso, pode se fazer na hora, isso é o usual, né? Inclusive você faria a tinta aqui, né? Seria o usual. Mas como nós estamos nesse formato híbrido, inclusive a secretária ela está no formato híbrido, fica uma situação meio complexa ela participar da reunião, fazer demanda se não tem ninguém também na assessoria fazendo essa digitação junto com ela. Então eu até compreendo se ela disser para mim, João, não deu para mim fazer, falo, cara, não é colocar uma espada sobre a vida dela, mas aí a gente tenta fazer de um jeito que a gente, eu poderia abrir um documento online aí, certo? E a gente já ia escrevendo, né, todo mundo aqui com recursos. Vai se reveza. A gente poderia fazer isso, mas isso é uma questão que a gente tem que dividir o trabalho entre nós, porque senão a gente não consegue fazer não. Sim, com certeza. Tá. O Nilson quer falar sobre a causa dos animais? Isso, posso, presidente? Faça favor, né? Se o senhor quiser usar aqui o computador, pode ficar à vontade, senão... Aí só... Que horas são? 3h20. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de fazer alguma explanação, ou melhor, fazer aqui uma explanação sobre o que a Indira colocou aí sobre os animais de grande porte. Ocorre sim, no nosso município nós temos muitos problemas, inclusive muitos animais de grande porte, principalmente cavalos, né? Mas assim, Indira, quando você disse que nenhuma forma de amparo, sim, a pessoa tiveram um amparo do Corpo de Bombeiros, é um amparo. Hoje o município não tem uma política pública para esse tipo de animal, para todos os animais em situação de maus tratos, abandonados na rua. Então nós temos essa situação de pessoas que têm um animal, compra pequeno, coloca lá, começa a puxar a carroça e depois quando ele fica doente o cara não quer gastar, o cara quer soltar o animal, põe lá dentro de um caminhão, anda lá 30 quilômetros, morata dentro aí e acaba soltando o animal, ele morre à míngua. Mas assim, outra situação, os cavalos em maus tratos. Todas as vezes que foram ligados para nós, que as pessoas ligaram para a Coordenadoria do Meio Ambiente, todas as vezes elas foram atendidas. Situações de maus tratos, cão, gato, cavalo, vaca, todos os tipos de animais, inclusive até sacrifício nós fizemos lá na boca do túnel. Nós tivemos que pegar um veterinário aqui do centro e ir até lá, porque o animal estava com a pata, não só a pata, a perna, a parte superior estava quebrada, o animal estava vivo, estava sadio, mas estava osso, separou o osso. Então o veterinário falou, não tem jeito, falou, meu amigo, pode sacrificar. Então foi feito o sacrifício, aí eu aproveitei a situação lá, tinha uma máquina da CPTM trabalhando, mandei pedir para que eles cavucassem lá um local para enterrar o animal. Então, uma questão de respeito aos animais. Agora, o que nós podemos ser feito?
todas as vezes que chegarem para todos do conselho, porque para nós já temos nosso prazo, chegou lá a situação de maus tratos, liga para o meio ambiente, que a gente vai até lá. Chegando lá até o local, nós constatamos, tiramos fotos, coordenadas geográficas e oficiamos a Polícia Militar Ambiental, que é a única. Não adianta na delegacia, não adianta na Polícia Militar, a 4ª Companhia aqui, que o trabalho deles é totalmente diferente. Ah, mas se eles estiverem andando, ver um cara batendo no animal, eles não vão tomar providência? Vão, é uma outra história. Agora, o animal que já está sendo maltratado, isso daí é Polícia Militar Ambiental. Eu vou até deixar o telefone aqui depois com o presidente, a gente coloca na ata, aí fica mais fácil, tá bom? Então, no momento, esse é o único amparo que nós temos. Esse é o amparo. Os animais, cavalos e vacas, esses são animais que o SAMI tem um contrato com uma empresa, e todas as vezes que esses animais estiverem na rua, não machucados, machucado é Polícia Militar Ambiental, o animal sadio vagando pela rua de noite ou de dia, a gente pode ver aqui até na pista aqui embaixo, na via de acesso aqui, tem animais que estão circulando, porém depois que ele passa da água vermelha não dá, aí tem que ir lá a Franco da Rocha, tem que retirar. Mas a empresa a qual o SAMI contratou, depois, se for o caso, o presidente pode estar fazendo a solicitação junto ao SAMI para que forneça dados sobre esse contrato. Mas a priori eu posso dizer que ele recolhe cavalos, vacas, bois, animais de grande porte. Gato, cachorro, porco, outros animais, não. Esses animais não são recolhidos. E aí o que é feito? É recolhido, é levado para uma fazenda ou uma chácara, não me recordo, em Campo Limpo Paulista. Chega lá, o proprietário tem que ir lá, ele tem que reclamar o animal. Reclamando o animal, eu não sei muito bem desse contrato, mas pelo que me passaram por cima, a primeira vez ele não paga para retirar o animal. Já a segunda vez ele tem que pagar uma multa lá. Os animais não são chipados. Aí eu não sei, isso é por conta do contrato, não é com a gente. Outra coisa, identificação. William, mais ou menos William, eu não ouvi nada o que você falou, porque estava muito baixo. Mas depois a Indira comentando sobre, e deu a entender que você fala sobre esses cavalos serem utilizados para fazer recoterapia para aquelas crianças com deficiência, algumas deficiências que acabam até realmente isso funciona, que eu já presenciei. Isso daí, o SAMI faz isso daí. O Sistema Municipal de Saúde ele faz, mas é assim, também não sei como é que é esse contrato. As crianças saem daqui da cidade, vão até um local, não sei se é dentro de Morato ou fora de Francisco Morato, para fazer secoterapia. Mariporã? É Mariporã, né? É Mariporã. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu estava... Então, porque é um trabalho muito bom. Só que aqueles cavalos que estão lá, aqueles cavalos, eles são daquele jeito, eles são pacatos. Os cavalos que nós temos aqui na cidade são cavalos brutos, digamos assim. É cavalo que se bobear, ele vai te dar um coice, ele vai te morder. É um cavalo que está doente, é um cavalo que passa fome, é um cavalo que está acostumado a carregar peso. Então, a socialização dele, desculpa gente, é totalmente diferente. É impossível deixar esse cavalo sociável? Não, mas... Então, esses animais que estão na rua, nós vemos muito, a gente fica o tempo todo. Viu o cavalo na rua? Liga, Defesa Civil ou SAMI, que aí é canalizado para o órgão responsável, que é a Vigilância Sanitária,
que por sua vez entra em contato com o proprietário da empresa a qual ela tem o contrato e vem retirar o animal. Isso é uma coisa simultânea. Tá bom? Então aí, se vocês quiserem marcar, o telefone do policiamento ambiental é 5898-5600. Esse é o telefone para que possa ser feita uma denúncia. E deixo claro para vocês que toda e qualquer denúncia é amparado por lei. Você não precisa de se identificar. Então muitas vezes, não, seu nome, você não precisa. Falou, eu não quero dar meu nome. Não há lei que obrigue a você dar o seu nome. Tudo bem? Mas muitas vezes você tem que ter todos os dados. Olha, eu tenho os dados aqui na rua tal, número tal, na casa tal, porque quando a viatura sai de São Paulo, ela vem lá do Horto Florestal, ela sai de lá, ela coloca as coordenadas geográficas para chegar até o local. Chegando ali, se ela não encontrar nenhum dado para poder chegar na ocorrência, infelizmente ela vai embora. Tá bom? Bom, gente, e é só isso. Com relação ao que foi solicitado pelo presidente, com relação ao SIGOR, com relação àquela webinar, né? Está sendo feito, está sendo concluído já a resposta, e essa resposta ela volta para o secretário, porque primeiro desceu para o secretário pediu a manifestação do meio ambiente. Aí, terminando essa manifestação, volta para ele, que por sua vez sobe para a prefeita, e aí depois eu acredito que vai ser aberto vistas, ou vai ser um documento, um ofício, vai ser informado aí o Conselho Municipal. Tudo bem, gente? Mais uma vez eu quero deixar aqui que nós da coordenadoria estamos à disposição o tempo todo. Qualquer um de vocês aí, qualquer momento quiser vir até aqui na coordenadoria, conversar com a gente, entender o nosso dia a dia, nós estamos à disposição. Muito obrigado e boa tarde, gente. Deixa eu desligar aqui, ó. Não, preciso desligar. Você vai desligar o meu fone aí? Não, pode deixar. Eu não sei se vocês... Está dando para ouvir agora? Tá melhor. É porque eu estou com o microfone no computador e acaba assim... Então, eu acho que a gente então vai colocar em regime de votação essa situação que a Rosali levantou acerca da obrigatoriedade de estarmos pelo menos 3 representantes da sociedade civil, né, e 3 do poder público presencialmente aqui na sala dos conselhos, tá? É lógico que aí a gente pensa que o fluxo é o seguinte: os que são titulares hoje, que tem, por exemplo, essa situação, né, de trabalho, que participam online, a gente continua fazendo a situação híbrida, mas a gente chama os suplentes para que eles venham presencialmente, para que a gente possa ter o mínimo de assinaturas necessárias nas atas, certo? Que eu creio que seja essa a dificuldade maior, né? De termos as atas assinadas pela representatividade, né, tanto do poder público quanto do poder da sociedade civil, presencialmente, né? Então, quando me foi solicitado, olha, precisa vir à prefeitura para assinar as atas, eu falei, sem problema, eu vou aí. Foi solicitado também que a gente tivesse... Então, essa é uma exigência, né? Assim, é bom para o fluxo de trabalho do próprio Conselho, mas é uma exigência para cumprir alguns requisitos aqui das pontuações que o Verde e Azul coloca, né? Então, eu penso que, como não sei se todos têm esse domínio, eu tenho certeza que a grande maioria conhece, mas é bom esclarecer. Esse programa Município Verde e Azul, certo? Ele vai pontuando o município à medida que ele vai atendendo algumas especificações, e a partir dessas pontuações é que você começa a ter recursos liberados, né, desse fundo, que existe um fundo, não é isso? Uhum. Então, aqui tem, olha, essas documentações estão colocadas numa resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a resolução número 81, de 21 de julho, da Secretaria do Meio Ambiente. Se eles colocar a resolução SMA número 081 de 21 de julho de 2021, já aparece no Google direto. Isso. Então, aí vai estar colocado quais são os requisitos para nós podermos atender
E Não só essa questão, como o nosso trabalho, né? isso. Então, por isso que tem essa demanda na mesa, e aí eu gostaria de colocar em regime de votação. Se todos estão de acordo, nós vamos fazer mais essa alteração no nosso regimento, e aí, na sequência, mandar para publicação. Aqui dentro dos presentes, então, vamos dizer assim, se for encaminhado daqui, eu creio que o pessoal está de acordo. Alguém se manifesta contrário à situação? Alguém dos online? Não, tudo bem. Tudo bem? Então nós vamos fazer constar e acrescentar um item, certo? Aonde nós vamos estar chamando sempre os suplentes também a estarem participando, certo? Os suplentes daqueles titulares que vão estar online também, certo? Não é, o titular não vai deixar de estar online, se é essa demanda e a gente compreende dentro do fluxo de trabalho de cada um. Mas solicitar aos suplentes que venham para nós podermos garantir esse quórum mínimo, para podermos fazer as documentações necessárias para que a prefeitura tenha o fluxo de trabalho dela potencializado. Vamos dizer assim, eu sei que isso é uma burocracia, mas como isso, vamos dizer assim, são pré-requisitos para você destravar algumas coisas. Junto à estrutura do governo do Estado, a gente conhece, quer dizer, eu pelo menos como funcionário eu conheço e sei que a burocracia é assim. Se você não cumprir, os caras simplesmente não vão te dar e pronto, acabou, certo? É essa a situação. Então, como já é de conhecimento deles aqui, eles estão colocando na mesa, eu não vejo nenhum problema em nós colaborarmos nesse sentido, tá? Indira, você acredita que a gente consegue finalizar a ata ainda hoje? Agora, né, nesse momento? João, agora nesse momento eu realmente não consigo garantir de terminar a ata. Eu ainda estou aqui transcrevendo as falas, as anotações e creio que isso vai demorar ainda mais um tempinho para que fique bem feito. Enfim, hoje realmente não consigo. Tudo bem, Indira. Como eu falei, é assim, nós vamos tentar imprimir esse fluxo e aí depois, para nós fazermos um experimento na nossa próxima reunião, nós vamos abrir esse documento online para nós colaborarmos juntos, né, na escrita. Eu vou encaminhar, então, você deixa isso muito bem registrado, certo? Que é para eu não esquecer e nem todos que estão aqui. Que eu vou encaminhar o pedido para a Secretaria do Desenvolvimento Social aqui, né, acho que é esse que é o nome da secretaria, que está aqui no sexto andar, para que seja providenciada uma estrutura, né, tecnológica adequada aqui na sala dos conselhos, para que nós possamos fazer a nossa reunião da maneira mais adequada possível, tá? Isso já era uma coisa que eu já tinha sentido na última reunião. Eu não encaminhei nenhum documento, né, mas eu senti que realmente a gente precisa ter alguns equipamentos aqui para que a gente possa fazer isso de maneira mais adequada. Então a gente vai fazer essa solicitação, fazer um ofício aí. Eu creio que deva ser um ofício o nome, mas se não for um ofício eu vou dizer um protocolo, e aí eu encaminho, né, pelo protocolo geral da prefeitura e peço que isso seja veiculado, tá? Então eu creio que basicamente para a reunião era isso. Eu sei que o Gabriel, certo? O Cláudio tinha solicitado de você, Gabriel, que você fizesse uma apresentação aqui hoje, certo? Exatamente. Você tem algo para compartilhar com as pessoas? Aí eu vou ter que colocar para você que estamos em dificuldade por conta disso, porque eu estou próximo do computador, mas as outras 5 pessoas que estão aqui na sala, elas não conseguem ouvir-nos com clareza por conta da nossa falha tecnológica. Certo. Tá bom? Você quer postergar assim que resolver a situação de mídia de vocês? Então, é porque hoje nós não conseguimos resolver isso. Se você tem alguma coisa preparada e quiser falar, você pode falar, porque fica registrado na ata, e aí a gente tenta organizar isso para uma próxima reunião, a gente tem uma condição um pouco melhor de fazer, e aí eu vou fazer esse encaminhamento que eu já disse aqui. Mas o legal é mostrar a mídia mesmo, a gente tem foto de obras, tudo aí, a gente cria... Tá. Então você gostaria de postergar então para a próxima reunião essa apresentação? Sim, é melhor. Tranquilo então, Gabriel. Eu agradeço, certo, a sua flexibilidade, não é? E aí a gente se prepara para que na próxima reunião realmente você consiga fazer o que você precisa fazer. Tá? Maravilha. Tá bom? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? O Silvio Leandro, que entrou hoje aqui, né? Gostaria que você se apresentasse, dissesse aí alguma coisa, uma palavra. Então,
João, eu queria comentar sobre essa Silvio, William, perdão. Tá dando para ouvir agora? Porque eu estou usando o microfone do computador, mas tá claro aí o que eu estou falando? Eu estou ouvindo, né? O pessoal da sala eu já não sei, mas vamos lá, William. João, sobre essa questão do presencial, eu concordo com a Indira e com essa questão de ter a necessidade de pelo menos uma parte dos membros da sociedade civil e ali do poder público participarem presencialmente, né, das reuniões. Mas eu acabo discordando de uma das falas que eu vi aqui durante a reunião a respeito de, se você não pode participar do presencial, então talvez não fosse, você poderia meio que fazer parte do conselho, que foi dessa forma que eu interpretei. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, está claro que nem tudo dá para ser presencial para algumas pessoas. A gente está numa reunião que tem 7 pessoas aqui no online, então já dá para ver que não está o conselho inteiro aqui, seja por motivos pessoais ou de trabalho, não sei, mas acho que a gente tem que buscar um meio de todos participarem e as coisas andarem sem ou excluir alguém do conselho ou tirar alguém do conselho. A ideia do conselho é essa, de integrar, de ter esse diálogo, de gerar esse debate, de buscar soluções. Eu tive esse problema com o microfone hoje, eu acho que é algo solucionado, e problemas acontecem, né? Vai acontecer comigo, pode acontecer com a Indira, com a Josefa, mas a gente precisa trabalhar em cima disso integrando. Eu acho que se a gente colocar, por exemplo, eu entendi que não vai ser 100% presencial, mas digamos que o conselho decidisse que fosse 100% presencial. Eu tenho certeza que pelo menos uma pequena parte do conselho ia poder participar. Eu estou incluso nessa, não sei se outra pessoa, algum outro membro passaria pela mesma situação, mas agora mesmo. William, mas aí eu gostaria que você compreendesse o seguinte, a gente está colocando isso, né, para poder disparar aqui os documentos já logo na hora. Você está me ouvindo? Perdemos a conexão. E agora nós que caímos. Olha, como você tinha previsto, viu, Nilson? Caiu a conexão. Caiu. Pode ler. Oi, então, João, acho que caiu aí, cara. Mas é basicamente isso que eu tenho para dizer mesmo. Eu concordo com o que a Gira falou. Eu sou um dos que vai poder ir em esses 3 que vão precisar aí, né? Mas eu vou estar aqui no online, eu vou estar disponível no WhatsApp. Eu estou conversando com alguns membros em paralelo também. Para tentar melhorar essa comunicação com o conselho e entre os membros do conselho, né? E é basicamente isso. Eu acho que e é isso. Bom, na verdade, o print da tela, então, eu já encaminhei aqui no grupo do conselho, no WhatsApp, tá? Pessoal, então, eu creio que para hoje, certo? Tá, eu peço desculpas, viu, William, porque caiu a conexão aqui, como o Nilson já tinha previsto, né? Caiu, e isso eu estou conectado na rede da prefeitura, que hoje eu consegui fazer a conexão. Aí, emergencialmente, eu coloquei a minha conexão do meu celular aqui, mas não precisou porque voltou, né? Então, de fato, a estrutura tecnológica, ela oscila aqui. Mas nós tivemos uma reunião boa, de quase 1h30, tá acontecendo agora. Toda a reunião está gravada, né? Desde o momento que a Indira estava falando, a leitura, fazendo a leitura da ata. Então, é um documento que eu vou colocar no YouTube, aí eu coloco o link no grupo do conselho, certo? Quem quiser fazer uso, e vai ficar publicado depois aqui, eu vou descobrir como é que eu faço para publicar na página oficial da prefeitura,
para que fique o registro aqui do nosso trabalho, tá? Então, o que tínhamos para hoje era isso. Eu agradeço muito a paciência de todos, né? Aí nós não vamos conseguir fazer a ata, a Indira já falou, mas quanto a isso, fique tranquila, viu, Indira? E se você precisar de ajuda, por favor, você me solicite, não tem nenhum problema, tá? A gente vai fazer o que for necessário, tá bom? Então, Certo. para quem é funcionário público aqui, ó, feliz dia do funcionário público amanhã, né, para quem vai ter uma folga, o povo aqui vai ter uma folga, eu não vou ter folga porque os meus superiores me deslocaram de feriado, né? João, obrigada pela flexibilidade. Eu queria também aproveitar e agradecer a fala do Nilson com relação aos comentários que eu fiz aqui sobre os animais. Eu acho que talvez falte um pouco de divulgação dos canais para os munícipes. Muitas vezes os casos chegam no conhecimento também depois de já acontecido, né? Eu comentei aqui o caso que a gente conseguiu intermediar com o Corpo de Bombeiros. Muitos a gente só fica sabendo depois, como aquele cavalo que faleceu entre o Icadão e a árvore. E fica realmente difícil a gente conseguir ajudar quando a gente recebe a informação depois do acontecido, né? E quando os meios não estão tão amplamente divulgados para a população em geral, não só para nós que participamos aqui com mais necessidade. Com relação à empresa que tem o convênio com o SAMI, a gente já tinha conhecimento desse serviço, mas não temos muita informação, né, com relação ao contrato, o que é feito com esses animais depois eles são recolhidos também, caso não sejam reclamados pelos responsáveis, que isso também é importante, como eu comentando sobre o tipo de vida, depois eles podem a gente tem essa preocupação também deles serem utilizados de forma mais exploratória, mesmo depois de recolhido, uma vez estando saudáveis principalmente. Então eu queria saber qual seria o meio para a gente conseguir essas informações, né, através do conselho sobre esse contrato. O meio se a gente manda... nós vamos ter que fazer a mesma coisa que foi feito com relação ao protocolo de solicitações, né? Fazer um protocolo. Nós fazemos um protocolo solicitando as informações acerca do contrato e os detalhes que forem relevantes. Aí diz, olha, nós precisamos saber dessas informações e solicitamos a manifestação do poder público com relação a isso. Né? Aí vai ser direcionado também aqui a Coordenadoria do Meio Ambiente e ao próprio gabinete, ou sei lá, se quiser fazer os dois, e aí eles vão, né, tramitar aqui dentro, e é bom que a gente faça isso oficialmente, porque a informação vem oficial, a gente veicula depois e publica aqui para todos, e também potencializa no sentido de que, se esse contrato existe, né, e aí colocar isso em um local que seja de muito fácil acesso a todas as pessoas que eventualmente passem por alguma situação que envolva aí esses animais, né, para a pessoa poder entrar em contato com o órgão adequado. Então, esse telefone da Polícia Militar específica, né, que é ambiental, que não é 190 direto que você liga, né, você precisa ligar que as pessoas normalmente procuram. Para as pessoas procurarem. Tá bom? Então, quanto a isso, sem problema, a gente faz um protocolo, eu começo a escrever esse documento, depois eu compartilho contigo. Vamos ver se a gente consegue escrever isso até terminar esse final de semana prolongado, né? A gente, para na quarta ou quinta-feira da semana que vem, mais tardar, a gente já encaminhar para a gente poder ter o retorno disso, ainda para a gente dar um feedback aqui para todos na próxima reunião ordinária. Perfeito. Tá bom? Tudo bem então, pessoal? Então, muito obrigado a todos, uma ótima tarde para vocês. Boa tarde, João. Valeu, hein? Valeu. Então, tchau. Boa tarde. Vamos encerrar por aqui, ó. Sobrou uns 10 minutinhos aí. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Obrigada, Tchau. pessoal. Boa tarde. Bom.